Pai, que o Senhor fale através da vida dela tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Mas acima de tudo, tudo aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Pai, nós te pedimos, abençoe ela, que o Senhor a use com poder e autoridade, Senhor, e que nós possamos estar desarmados para ouvir a Tua palavra e ser ministrados por ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia! Obrigado, Deus. Deus lindo. Quantos aqui estão felizes na presença do Senhor? Pode dar glória a Deus aí. Glória a Deus! Glória a Deus, gente. Que honra, que alegria. Deus tem ministrado muito ao meu coração e que emoção estar aqui. Como o Douglas comentou, a nossa fé, ela não é uma fé que vai se basear em emoções, mas é uma fé que se baseia na presença do Senhor. Então é uma fé racional, é uma fé que a gente consegue expressar através daquilo que a gente tem na palavra do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia aí, vamos lá rapidinho, vamos falar? Vocês já sabem, decoraram? Sim. Então quem está aí, levanta, pega a sua Bíblia. Então, vamos lá? Junto comigo, tá? Vamos falar todos juntos. Jesus é a palavra que amo, palavra que medito, palavra que me guia rumo à renovação. Vamos de novo? Para a renovação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, ó Pai. Espírito Santo, usa-me, Senhor. Que a Andressa seja só um instrumento, ó Pai. Um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer nos tempos atuais. Nos dias de hoje, enquanto a pastora estava falando, que são dias desafiadores. Quem aqui já percebeu que nós estamos vivendo num mundo, numa era de desafios, onde as pessoas estão doentes emocionalmente, doentes fisicamente, os negócios parecem confusos, a economia, a globalização, nós vivemos num mundo pós-global, onde a gente tem a inteligência e a internet das coisas. Vocês conhecem isso? E é esse o mundo que nós estamos inseridos nesse momento. Só que Deus tem trabalhado na minha vida durante alguns anos para compreender como estar nesse mundo sem ser desse mundo. Já pararam para observar sobre isso? Cutuca a pessoa que está do seu lado. Como estar nesse mundo sem ser desse mundo? Porque eu tenho uma notícia para você. Você não é daqui. Amém. Quem te criou com uma essência de amor. Então nós não podemos nos conformar com esse mundo, com tudo que a gente vê lá fora, porque tudo isso traz o que para a nossa vida? Tristeza, angústia. Quem já se sentiu cansado? Quem aqui, de repente, você que chegou aqui, está até desanimado, cansado? Hoje mesmo você já parou para se perguntar? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Quem aqui já se perguntou sobre isso? Né? Às vezes a gente fica tanto no piloto automático que a gente esquece de olhar para as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, eu venho hoje aqui com a humildade trazer um pouco daquilo que Deus tem trabalhado na minha vida durante anos. São anos de caminhada, mas anos de transformação. Aquela velha Andressa lá do passado, ela já ficou para trás. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: as coisas do passado já ficaram para trás. E em Cristo Jesus todas as coisas podem ser novas. Amém? Glória a Deus? Então aumentem as suas expectativas, porque o Espírito Santo tem algo muito especial para ministrar. Ele tem falado ao meu coração. E assim eu peço a Deus que eu seja somente um instrumento nesta noite. Preparados então para abrir a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia aí, quem puder acompanhar, às vezes pelo celular. Quem gosta de ler a Bíblia? Levanta a mãozinha aí. Eu amo ler a Bíblia. Essa aqui que eu tô, gente, eu tenho ela desde os 14 anos.
E aí, quando eu pensei sobre isso, na palavra que Deus ministrou no meu coração para trazer para vocês, eu vi que na Bíblia aqui já tinha várias anotações sobre isso. E lá desde os 14 anos, Deus já estava trabalhando na minha vida. Eu estou aqui na Chamados. Quem já me conhece aqui da Chamados? Eu estou aqui na Chamados, para quem não me conhece, né? O meu nome é Andressa Kemi. E eu estou aqui na Chamados faz uns 3 anos, mais ou menos, né, pastor? E eu venho sendo muito ministrada nessa casa. Então, eu tenho muita gratidão pela vida de vocês. Aleluia! Amém, amém. São 3 anos onde Deus tem feito muita transformação na minha vida. E eu cheguei já aqui, né, com uma bagagem, vamos dizer. E aí Deus tem trabalhado de forma constante nessa transformação, nessa renovação. E a minha vida, então, como eu estava contando para vocês, eu tenho ela desde os meus 14 anos. Que foi quando eu aceitei Jesus, quando eu estava ali no meu fundo do poço e com sentimentos depressivos, sentimentos e pensamentos de morte, pensamentos de incapacidade, sentimentos de vitimismo. Quem aqui já passou por isso? Eu. Quem aqui já esteve no deserto se sentindo incapaz? Eu já fui no meio inteiro. E eu estava nessa situação, irmão. Então, o que a gente vê, voltando esse olhar lá para a nossa história, né? Por que eu estou falando tudo isso? Acho que alguém vai receber, né? Então, o Espírito Santo me use. Eu, com 14 anos, estava com sentimentos de depressão, sentimentos de morte. E eu não entendia por quê. Porque eu era uma menina assim, que tinha tudo para dar certo, né? Só que esses sentimentos vinham sobre mim. E eu buscava Deus. Até que naquela canção, Quero que valorize o que você tem. Já ouviram? Aquela bem antiga. Deus tocou na minha vida através desse louvor. E Ele me mostrou que eu tenho valor. Que eu não sou qualquer pessoa. Né? Que Deus tem um propósito e que Deus tem um projeto de vida na minha história. E que tudo aquilo que eu já havia passado até os meus 14 anos era simplesmente para poder testemunhar o seu amor. Para poder testemunhar que Deus, Ele faz todas as coisas. Ele tira você do deserto, Ele transforma um vale de ossos secos em um exército com vida. O Senhor Deus, Ele tira você de um deserto e transforma esse deserto num jardim, com um rio, com uma visão de águas. Então assim, naquele momento, com 14 anos, eu não fazia ideia de o que Deus tinha para a minha vida. Eu só olhava para a minha história. Com 14 anos, gente, a gente tem bastante história, né? Não é assim? A gente acha que a gente já sabe tudo da vida com 14 anos. Glória a Deus, aleluia. E aí, com 14 anos, eu me sentia com um patinho feio. Quem aqui já se sentiu assim? Incapaz, não merecedora. Eu sou aquela pessoa improvável de pegar um microfone. Improvável de poder falar sobre isso para alguém. Porque eu não me sentia merecedora nem capaz. Por que eu sentia tudo isso? Porque eu não entendia o propósito e o processo que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu não entendia que Deus tinha um processo para trabalhar comigo. Eu olhava para a minha história e aos 11 anos eu tive um derrame cerebral. Você olhando para mim, você pode imaginar isso? Um derrame cerebral. Então eu fiquei uma semana, né, sem poder me movimentar, sem poder falar, sem poder me mexer, sem poder fazer nada que a gente faz com tanta naturalidade hoje. Então, com 11 anos de idade, como a pastora Joyce falou, eu vivi o milagre do Senhor. Eu recebi a graça, o milagre. Deus já tinha um propósito ali. Ele deixou que eu vivesse aquele processo de passar por um derrame, um AVC, aos 11 anos de idade, onde o meu corpo, do lado esquerdo, ficou todo totalmente paralisado. Alguém já viu uma pessoa com derrame cerebral? No hospital, na cama. E essa era a Andressa com 11 anos. Só que eu não entendia que naquele momento de dor, Deus não queria que eu ficasse vivendo aquele sentimento de limitação, de medo, de insegurança, de me sentir mal, de me sentir incapaz.
Deus tinha algo ali para trabalhar na minha vida. Para que através dessa renovação eu pudesse transformar a minha história. E que não ficasse só para dentro da minha vida. Que eu pudesse levar para outras pessoas isso. Então assim, nesses últimos anos da minha jornada, Deus tem falado muito ao meu coração. Ele me transformou daquele deserto para um manancial de águas, aonde a fonte é Ele, aonde o vale de ossos secos tem uma nova esperança. Amém. E quantos aqui creem que é Deus que faz esse milagre nas nossas vidas? Glória a Quem Deus, vocês creem? Glória a Deus, aleluia, Deus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus, Ele age de formas que a gente não entende. Ele ministra o nosso coração de maneiras que a gente não compreende. E muitas das vezes a gente fica se questionando. Por que eu estou assim? Por que eu me sinto assim? E muitas vezes a gente tem uma fé emocional. Como o Douglas falou agora há pouco, né, Douglas? Ah, eu estou bem, estou animado, estou feliz, vou louvar a Deus. Mas e quando você não está? Quando você está no seu deserto, naquele dia que você perdeu, naquele dia que você passa por uma batalha, naquele dia que você se sente não capaz, não merecedor, e você oferece o seu melhor louvor, você oferece o seu coração. Quantas vezes a gente se derrama para o Senhor em oração e não tem nem palavras para dizer? Mas o nosso coração, a nossa, sabe assim, humildade, entrega o melhor louvor, a melhor oração. E nesses dias, onde eu estava mais triste, onde sentimentos de tristeza que me abatiam, e eu só buscava ao Senhor. E quantas vezes, né, eu vinha para a palavra que é Jesus, que transforma, que renova. Então essa Bíblia aqui, gente, ela caminha comigo por muito tempo. E eu peço que vocês abram aí a Bíblia de vocês, lá em Romanos 12, para eu não me estender muito, porque senão eu falo demais. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se puder colocar aqui, obrigada. Quantos já encontraram? Pode dizer amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Essa é uma palavra que guia a minha jornada de fé. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Olha a profundidade que tem nisso, né? A gente está falando sobre esse mundo de pressão, de insegurança, de mudanças constantes, onde hoje nós temos uma suposta confiança, né? Que as coisas funcionam dessa forma. Talvez você está colocando a sua confiança nas pessoas com quem você conhece, ou no seu trabalho, ou nos seus amigos, ou na sua família, ou na sociedade. Mas essa suposta confiança e segurança que nós vemos no mundo externo, ela não garante a plenitude de vida que Deus tem para nós. E a plenitude que Deus tem para nós é na sua palavra. É quando a gente abre mão do nosso ser, né, do nosso exterior, das nossas expectativas, dos nossos julgamentos, das nossas histórias, das nossas bagagens do passado, e a gente entrega no altar, entrega para Jesus. Senhor, faz a tua vontade. Age transformando a minha mente e renova a minha mente. Então essa palavra, gente, ela me guia todos os dias. Transforma a minha mente, Senhor. Renova o meu coração. Tira de mim aquele coração duro e coloca um coração de amor, um coração de Deus, que está alinhado com a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então assim, essa visão e essa palavra que eu trouxe hoje para vocês, Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. ela tem um título. Deus me deu um título para essa passagem, para essa ministração, que é a minha vida, né? Que Deus trabalhou em mim nessa jornada de caminhada, porque é amadurecimento. Quando a gente aprende a andar com o Senhor, a gente aprende a renovar a nossa mente e transformar o nosso ser. Não é mais a mesma pessoa, não é mais. A gente vai se transformar, só que precisa de um posicionamento, precisa de uma decisão, precisa de você escolher
fazer esse posicionamento na presença do Senhor. Escolher Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quantos aqui nessa noite já fizeram essa escolha, já decidiram? Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida, amém? E quando a gente tem isso, a gente pode pegar essa palavra, que o título dessa mensagem é renovação. Fala aí, renovação. Essa é uma palavra que a gente está ouvindo aí, né, esse ano. Primeiro foi mais de Deus, lembra, pastor? Mais de Deus. Quem aqui viveu mais de Deus naquela palavra? Depois a gente veio aqui com uma palavra do progresso, crescimento, né? A gente progredir na presença do Senhor, crescer em fé, crescer na nossa vida espiritual. Vivemos o progresso, amém? E agora a gente tem essa palavra da renovação. E isso faz todo sentido para a minha vida, para o que Deus está trabalhando em mim. Renovação. Em Deus, o impossível é real. Vamos de novo, ó. Renovação. Em Deus, o impossível é real. O impossível que você acha na sua vida é real para Deus. As promessas que Ele fez para você, que estão aqui na Bíblia, elas são reais. A gente só precisa acessar essas promessas. A gente só precisa reconhecer que o Senhor é Ele e que nós somos apenas filhos, co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém? Então, olha só. Vou convidar vocês aí para a gente fazer a leitura. Preparados para ler? Quem gosta de ler a Bíblia pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Você que está com a sua... Glória a Deus, aleluia, Deus! Você que está com a sua Bíblia aí, abra lá comigo em Ezequiel. Conhecem a história do profeta Ezequiel? Um profeta que teve uma visão. Ezequiel 37, capítulo 37. Você já Tá bom, já, tá bom. Aí, Ezequiel 37, versículo 1 ao 14. Eu trouxe um aqui para a gente poder ler. Só que assim, quando eu leio a Bíblia, eu peço a Deus para me dar os detalhes. Quem é que já fez isso? Deus, me mostra os detalhes. O que o Senhor quer mostrar para mim nesses detalhes? Então eu te convido hoje a não ler de forma automática essa passagem bíblica, mas que você possa ler observando os detalhes. Aquilo que Deus está falando aqui. Essa visão profética, a visão de um vale de ossos secos, não é uma visão lá do passado. Uau! Não é lá do passado. É uma visão profética. Essa palavra, ela vai ministrar o seu coração. Essa palavra é uma palavra para hoje, para a nossa vida atual. É uma palavra que te conecta novamente com Cristo. Se você está se sentindo cansado, desanimado, quase desistindo dos seus sonhos e projetos que Deus deu na sua vida, essa palavra é para você. Imagine então agora, a gente vai ler e eu quero que vocês visualizem comigo, tá? Amém? Amém? Então vamos lá. Eu vou ler por aqui, mas vocês podem ir acompanhando ali, tá? Pronto, Ezequiel 37, 1. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos secos, cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Imagina essa palavra, sequíssimos. Não tem vida mais. Seco, sem nada de água. Imagina a sua vida sem água, totalmente seco, ossos secos. Vocês conseguem visualizar, gente? Um vale de ossos secos. Então, pelo Espírito do Senhor, Ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Pode reviver isso? O Senhor perguntando para Ezequiel. E aí Ezequiel responde: Senhor Deus, Tu o sabes. Quantas vezes
gente quer dar opinião pro que Deus está fazendo, gente. A gente quer pôr a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa opinião. Ai, Deus, olha, se ficar assim, desse jeito, daquele jeito, vai ficar melhor. Gente, olha só a humildade aqui. Senhor Deus, só Tu sabes. Amém? Amém. Disse-me Ele, o Espírito do Senhor, profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Porém tendões sobre vós. Imagina isso, gente. Porém tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. E porém em vós o Espírito. E vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Senhor Deus. É para Ele, é dele, é tudo para Ele. Não é nada pra gente, é tudo pra honra dele, pra glória dele. O milagre é dele, a obra é dele, o sobrenatural é dele. Por mais que a gente se esforce, não é pra gente, é dele. Amém. Amém, glória a Deus, Jesus. Aí olha só, gente. Ezequiel está contando aqui, na visão do vale dos ossos secos. Então, versículo 7, né? Então, o que ele fez? Profetizei, segundo me fora ordenado. Ele fez de qualquer jeito? Não. Ele fez a vontade dele? Não. Ele profetizou segundo me for ordenado. Agora sacode aí até você estar solado. Enquanto eu profetizava. Fala aí, enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Houve um ruído e um rebuliço, e eis que os ossos se juntaram. Glória a Deus. Meu Deus, os ossos se juntaram. Ossos batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso ao seu osso. Não era confusão, não era de qualquer jeito, era cada osso ao seu osso. Pensa sobre isso. Quando Deus nos cria, Ele nos cria em perfeição. Quando um bebezinho está na barriga da sua mãe, Ele faz tudo perfeito. Cada osso com seu osso. Olha só essa palavra. E aí Ezequiel continua. Vocês estão visualizando, gente? Amém. Estão visualizando essa situação? Glória a Deus. Jesus. Aí então, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então você consegue ver um exército se levantando aqui assim, ó, desse lado aqui, mas sem vida, sem Espírito. Só o esqueleto, a carne, né, a pele, mas não tem o sopro da vida, não tem o sopro do Espírito Santo. Mas não acaba aqui a sua história, nem a história dessa visão. Vamos lá, versículo 9. Então, o Espírito do Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos. Respira fundo agora, gente. Vem dos 4 ventos. Ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E Ezequiel fez o quê? Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Grande, enorme esse exército.
Então me disse o Espírito do Senhor: filho do homem, Andressa, acorda, Andressa. Estes ossos são toda a casa de Israel. E aqui, o povo de Israel estava no exílio. E o profeta Ezequiel, ele vem ali seis séculos, antes de Cristo. Então é 6 séculos antes de Cristo, essa palavra. E assim, o povo de Israel estava extremamente angustiado, perdido, sem esperança, sofrendo ali, sem unidade, estavam todos espalhados. Eles não tinham mais a unidade, não tinham mais a esperança. E olha só, eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Gente, eu me vejo aqui nessa palavra, porque às vezes eu fico assim: ai Deus, estou tão cansada. Ai Deus, tem misericórdia. Deus, está tão difícil. Não é assim, gente? Quem já passou por isso? A gente às vezes se lamenta, reclama e fica: ai meu Deus. Só eu? Não, né? Amém. Glória a Deus. Aí vamos lá então, ó. O povo de Israel estava sofrendo e eles falavam: ai, não temos mais esperança, estamos exterminados. Então, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Quantos percebem que essa palavra é pra gente? Amém. Glória a Deus. Esses ossos secos aqui, sou eu lá atrás, sabe? Todos os dias eu me pergunto: oh Deus, será que eu não estou ali naqueles ossos secos? Faz de mim, um coração novo, faz de mim uma nova criatura, trabalha em mim sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que é a renovação. E eu separei 3 etapas da renovação, porque a renovação que nós vemos aqui, ela não é uma renovação baseada numa fórmula mágica. Tem gente que acha que a transformação, a restauração, a renovação é um passe de mágica, faz assim, ó. De um dia para o outro você está totalmente transformado. Tem alguns processos de renovação que são assim, como por exemplo, levanta e anda, e o milagre se faz ali. A pessoa levantou e andou. Agora tem outros processos de renovação que eles exigem mais tempo, como por exemplo, com o povo de Israel. Quando eles ficaram 40 anos para acessar a terra prometida. Conhecem essa parte, da Bíblia? Se a gente parar para pensar sobre isso, a gente vai ver que os processos, eles dependem muito mais do nosso posicionamento do que da vontade de Deus. Faz sentido, gente? Os processos de renovação, eu separei 3 etapas aqui para falar com vocês. Porque os processos, eles não são simples. Eles exigem que você saia da sua zona de conforto. E a gente não vai passar por esse processo de renovação, de transformação, se não tiver um posicionamento. Esse posicionamento exige escolhas, exige que você pense o que você está fazendo e qual é o propósito. Então, em todos os processos de renovação, existe um propósito. E esses processos, eles liberam o nosso destino.
Eles liberam as promessas que nós vamos acessar. Acorda esse irmão aí do seu lado. Fala para ele. Processos liberam destinos, promessas na tua vida. Começa a profetizar na vida desse teu irmão. Profetiza um novo tempo. Profetiza a renovação na vida dele. E eu separei aqui 3 pontos dessa renovação. O primeiro ponto dessa renovação é que renovação precisa de processo. Não é assim tão simples. Imagina tudo isso que a gente leu. Osso se juntando com osso. Carne, vida, sopro de Deus. E o negócio começou a se movimentar. Então, nas nossas vidas também são processos. Às vezes a gente quer encurtar o processo. Quem é que já tentou encurtar o processo? A gente quer dar a nossa opinião, a gente quer pensar do nosso jeito e a gente quer encurtar o processo. Sendo que quem sabe exatamente o processo, o como, aquilo que Deus tem para trabalhar na sua vida, a cura emocional, a cura física, a cura nos relacionamentos, liberar o perdão, fazer com que você se reconcilie até com a sua história do passado. Então assim, quando a gente pensa que Deus ele é um Deus do impossível, se transformando em real, é exatamente sobre isso, é um processo. Processos exigem escolhas. Faz sentido? Quando você entra dentro de uma promessa, quando você aceitou Jesus, você entrou dentro de uma promessa, certo? E na Bíblia tem mais de 3 mil promessas de Deus na nossa vida. Mais de 3 mil promessas que Deus tem para você. Você só precisa acessar. Como que a gente acessa? Através da presença, através da cruz, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, quando a gente faz esse passo de decisão, a gente está tomando um posicionamento. E esse posicionamento muda o nosso destino, muda a nossa escolha, muda o nosso caminho, muda a forma como você se direciona, muda o seu olhar, transforma a sua mente. E aí entra aquela palavra, mais forte, gente, nem parece que vocês conhecem essa palavra. Metanoia, tudo bem? Nós estamos forte aqui, ó. Metanoia. Quando a gente passa por uma transformação de mente, a gente não volta a ser aquela pessoa que a gente era antes. Não dá para ser a mesma pessoa depois que você encontra Jesus, depois que você vive a presença dele, você acessa o Santo dos Santos. Não tem como voltar a ser aquela velha pessoa. Por mais que a gente se desvie, por mais que você fale, por mais que você se sobrecarregue, por mais que você se sinta incapaz ou não merecedor, às vezes a gente até se afasta um pouquinho. Ai Deus, estou cansada, quero fazer do meu jeito. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Você entende? E assim, é ter a humildade de pensar, Deus, quem eu sou sem você? Quem eu sou sem Deus? Não sou nada. Ninguém, sabe? Assim, eu não sou nada. Eu só posso ser alguém se eu estiver na presença do Senhor, debaixo da sua graça, da sua misericórdia, porque as misericórdias de Deus que se renovam toda manhã. Todo dia, todo tempo, são as misericórdias que nos mantêm. Faz sentido isso para alguém? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, amém. Então assim, a renovação, ela vem dessa renovação da esperança. Quando a gente aceita Jesus, a gente consegue ver uma esperança no tempo, no mundo. A gente não se conforma mais com quem a gente é. A gente não é mais igual às pessoas que a gente convivia. Muitas vezes a gente tem que realmente passar por essa metanoia. E dói, é difícil. É como uma borboleta, que ela passa de uma lagarta para uma borboleta para poder voar. E aqui a gente está vendo ossos se juntando para poder formar um exército com vida, com o Espírito Santo movendo esse exército. Assim como no deserto, que muitas pessoas estão vivendo, deserto, um vazio na alma, uma busca por algo que possa satisfazer, às vezes é status, ou dinheiro, ou reconhecimento, ou a pessoa tem uma necessidade de aprovação, de comparação. Eu trabalho com isso, gente, eu vejo o tempo todo. Pessoas que elas não conseguem descansar e confiar e saber que Deus é quem faz. A gente faz a nossa parte, mas é tão pouco, é tão assim, minúsculo, é só tomar uma decisão, é só você se humilhar e falar assim, Senhor, é para você, não é sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que Deus quer fazer
fazer através da minha vida. Faz sentido? E aí essa renovação ali no Vale dos Ossos Secos é a renovação da esperança. Diga aí para o seu irmão, esperança. Esperança. Esses processos mudam a nossa história. E a esperança, ela é a maior decisão que você precisa tomar na sua vida. Sem essa esperança, nós não somos nada. Não tem chance de dar certo se não for na presença de Deus. Então, quando a gente entende que, Senhor, se não for para caminhar contigo hoje, eu vou ficar aqui. Então, a gente entende que, independente do que é a nossa vontade, é Ele que vai fazer. Senhor, me leva onde que eu tenho que ir. Me mostra a decisão certa. Faz o que eu não posso fazer. Então, é Ele que abre as portas. É Ele que fecha as portas. É Ele que transforma o deserto em um manancial de águas vivas, onde a gente pode alimentar a nossa sede, né? Suprir nossas necessidades, e a gente não vai sentir mais sede. Sabe como que é lindo isso? A gente pensar que, além de renovar as nossas esperanças, Deus renova a nossa fé. Porque existe algo além. Existem promessas de Deus na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar. E quando eu entendi isso, com choro, com lágrima, eu falei, Deus, é para mim essa palavra. É para mim. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar. Independente de quem eu sou, do que eu fiz, ou da minha história, do meu passado, não é sobre as minhas falhas, não é sobre as suas falhas, não é sobre o seu pecado, ou sobre aquele momento de tristeza que você viveu. Não é sobre isso. É sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. E aí, renovar nossa fé é como a gente acessar esse renovo do Senhor. É entender que todas as coisas vêm dEle, é para Ele, que a gente depende dEle. Né? Então, assim, a gente não é... Eu falo que assim, a gente não é grande coisa não, irmão, sem Ele. A gente não é nada. Então, se não fosse o Senhor trabalhar a nossa fé e nos dar a fé, da onde que vem a nossa fé? Vem do próprio Deus. Então é Ele que transforma. E lá em Isaías 41:18 tem uma palavra que eu gosto muito, que é essa: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Então eu quero perguntar para você hoje: existe alguma área na sua vida que se parece um deserto? Existe algum sentimento, alguma situação em que você vê que há um deserto ali? Às vezes é sua saúde, ou suas finanças, ou aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade, né, de comparação, sabe esse sentimento? Existe algum deserto na sua vida hoje? Começa a profetizar. Profetiza! Profetiza! Né? Eu sou transformado, eu sou renovado, eu sou filho amado do Senhor. Isso faz com que as nossas palavras liberem aqueles pensamentos que nós tínhamos sobre nós. A gente pensava diferente, a gente pensava pequeno, né? A gente pensava que não era capaz, que não podia, que era pelas nossas forças. Mas aí o Senhor vem e diz, tá lá em Apocalipse isso que eu vou ler, tá? Eis que faço novas todas as coisas. Você pode profetizar na vida do seu irmão aí? Eis que faço novas todas as coisas. Está lá em Apocalipse 21:5. Então essa visão dos ossos secos é uma visão profética, porque fala do sopro de vida que Deus traz para nós, que a vida vem dele, fala também da restauração de Israel e fala também nesse vale dos ossos secos, fala sobre a ressurreição de Cristo, fala sobre Ele cuidar da gente, Ele preparar um lugar para que a gente possa habitar. E não está falando sobre o momento atual apenas, está falando da eternidade. Glória a Deus. Amém. Quantos aqui sentem que essa renovação, ela é constante? É um trabalho diário, é um processo constante que Deus tem para falar com a gente. Então assim, é trabalhar a renovação da esperança, a renovação da fé e a renovação da nossa identidade.
Esse aqui tá pegando forte, sabe, nos últimos tempos. Deus falando comigo. Andressa, é a sua identidade. Porque quando a gente acha que a gente é o nosso nome, o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa família, aquilo que a gente faz, né? Às vezes o pessoal acha que a gente é aquilo que a gente faz. Ah, quem é você? Ah, eu sou Andressa, tal coisa. Não! Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou criada para viver a eternidade com Deus. Declara sobre a vida dessa pessoa que está ao seu lado. Você é um filho amado, você é criado à imagem e semelhança do Deus Criador. Você é a fonte com Deus, é a fonte do amor. Glória a Deus. Então, vem aqui rapidinho para a gente terminar. A nossa identidade ela é renovada através desse reconhecimento que sem Deus nós nada somos e que com Ele somos capazes de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então imagine agora, ali no versículo de Jeremias 18:4, onde Deus fala assim, ó: eu sou o moleiro e vocês são os vasos. Né? Consegue colocar para mim? É Jeremias 18:4. Tem? Não? Eu vou pegar aqui na minha Bíblia, gente, peraí. Tem? Ah, foi. Olha só, trabalhando a renovação da nossa identidade. Fala aí, identidade. Gente, é ótimo a gente ficar falando, porque a gente vai internalizando isso, sabe? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Imagina o vaso quebrado, despedaçado. Eu já fui assim, gente, muitas vezes. Um vaso quebradão lá, na mão do oleiro. Tornou a fazer desse vaso outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele remendou esse vaso? Não. O que Deus fez? Ele fez um vaso novo. Essa é a nossa identidade em Cristo. Não é um remendo, não é um vaso quebradinho que você vai lá e cola. E fica cheio de feridas, de mágoas, de ressentimentos. E a gente fica ali colando os pedacinhos. Não! Deus é o oleiro e nós somos os vasos ali na mão do oleiro. Quando você sujeita a sua vida para Deus, Ele transforma como um vaso novo. Glória a Deus. Como um vaso novo. Por isso essa música, né? Renova-me, Senhor. Todos os dias da minha vida. Eu quero ser como um vaso novo. Como um vaso transformado. Renovado. Que passou pelos processos de renovação da esperança, renovação da fé e a renovação da identidade. Porque uma pessoa que sabe que ela depende do cuidado, da provisão, do amor de Deus, não tem lugar melhor, não tem coisa melhor, não tem o que a gente fazer para satisfazer uma alegria momentânea. Não, porque a alegria é a presença de Deus. É você entrar no seu quarto e simplesmente só agradecer. Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Obrigada, Deus, porque o Senhor me renovou. Obrigada, Deus, porque foi o Senhor que me protegeu, que me cuidou. Foi o Senhor que agiu em meio àquela situação, interviu onde eu não podia intervir. Quantos aqui podem declarar nessa noite? Se coloque de pé agora nessa noite. Comece a declarar palavras de gratidão ao Senhor. Para que a glória seja dele, para que a honra seja dele. Senhor, naquele dia que o Senhor me livrou, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me tirou do vale, o Senhor transformou as nossas vidas. Jesus, obrigada, Deus, porque o Senhor veio nessa terra para nos salvar, para trazer vida, para trazer alegria, para renovar as nossas forças. Ó Pai amado, derrama nessas pessoas, os meus irmãos, por essa cidade, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, um novo tempo, uma nova graça, Senhor, se renovando, a tua misericórdia, Senhor, como ossos secos que estavam ali, Senhor, esperando a tua palavra. Põe vida, Senhor, nessa cidade, ó Deus. Traga, Senhor, o teu Espírito Santo, ó Pai, em cada parque, em cada praça, em cada flor, Senhor, que esses vales de ossos secos, ó Deus, possam receber o teu Espírito Santo, ó Pai amado. Visita as casas,
misericórdia, Deus. Age, Senhor, em meio ao deserto. Traz um novo rio, Senhor, na nossa vida, um Pai de esperança. Renova, Senhor, os nossos sonhos, as promessas que o Senhor tem para essa cidade, para a tua família. Profetiza, declara sobre a tua vida um novo tempo de restauração, um novo tempo na tua família, um novo tempo para essa cidade, de restauração, de reconciliação, de perdão, de derramamento, Senhor. Nossa mente, Senhor, nesse tempo, sonho divino, nas vidas, Jesus, vida, Senhor, em abundância, vida plena, Jesus, nas vidas do coração, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Querido, talvez nesse momento você esteja como eu, com o seu coração queimando. Primeiramente, agradecido ao Senhor, porque a partir de uma palavra dessa que você reconhece que você só chegou até aqui, porque Ele te sustentou. Uma palavra como essa, querido, nos faz entender que na verdade no nosso dia mais mau, Deus trouxe a esperança de volta. Quantos de nós estávamos aqui enquanto Andressa ministrava, eu estava refletindo